Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez. E o convite, como sempre, é para uma pausa, uma paradinha, para que a gente possa preparar a nossa mente, preparar nosso sistema nervoso, preparar toda a nossa fisiologia para esse encontro, para esse bate-papo, né? Então, criar um espaço interno, criar um assentamento, uma condição favorável para que possamos ah, respirar e aquietar um pouco mais. Se for confortável para vocês, fechem os olhos. Se não, se preferirem, como for melhor, mas esse momento é um momento de assentamento. Então, eu convido a trazer a atenção para dentro. E muitas vezes, a forma de trazer a atenção para dentro, de uma forma menos afetada pelos estímulos externos, é fechando os olhos e observando o fluxo da respiração. Esse é um momento muito especial onde podemos valorizar essa respiração tão espontânea, tão prazerosa e tão importante. E aí vamos também percebendo se existem tensões pelo corpo e em que local a gente percebe essa tensão. Por exemplo, se os ombros estiverem elevados, vá soltando devagarzinho, vá acomodando, vá afastando os ombros das orelhas. Vá deixando seus braços apoiados sobre suas pernas. Vá sentindo o apoio dos glúteos sobre a cadeira. Corrija a sua postura de forma em que você possa sentir a verticalidade do seu tronco. E respire. Respire mais prazerosamente, mais conscientemente. E deixe essa pausa te convidar para uma estabilização, trazendo os sentidos para dentro, recolhendo os sentidos para dentro, acomodando-se mais, relaxando mandíbula, relaxando o semblante, relaxando as pálpebras. E então, vamos trazer as nossas mãos unidas em Prana Mudra. Vamos iniciar o nosso encontro vibrando o mantra Om pela paz. Paz, em sânscrito, nessa língua milenar que os yogis utilizaram para descrever toda essa filosofia. O sânscrito ser uma língua de milênios. Em sânscrito, paz é Shanti, Shanti-Om. Então vamos vibrar o mantra Om 3 vezes pela paz em nós, pela paz interna em nós, pela paz externa no ambiente externo, pela paz em todo o planeta, pela paz entre todos os seres sencientes, pela paz na nossa capacidade de transformar, na nossa capacidade de sentir a presença de Deus nas nossas vidas, fazendo essa conexão. Vibremos 3 vezes juntos pela paz.
E vamos descer as mãos, apoiando-as sobre nossas pernas. Vamos abrindo os olhos devagarzinho, deixando que a energia dessa vibração, a vibração do mantra Om, possa pulsar em todo o planeta. Essa é a proposta, vibrando pela paz no planeta. Mas nós sabemos que a paz no planeta não é oriunda de nenhum milagre, mas sim oriunda de um esforço individual que reverbera no coletivo. E por que que eu estou dando essa abertura, pedindo pela paz no planeta? A gente sempre pede, mas hoje com uma intenção de puxar o assunto da noite. O tema dessa noite é o caminho da paz, que é um texto tirado do livro A Religião dos Espíritos, de Francisco Cândido Xavier, psicografado pelo Espírito de Emmanuel. E esse texto foi de uma reunião pública datada de 8 de junho de 1959. E nesse texto, Emmanuel faz uma reflexão bastante interessante acerca da paz. Ele, ele diz que, por exemplo, na era, quando a gente pensa no mundo como era na época medieval, onde existiam os 10 flagelos que tornavam a vida muito difícil, a experiência do ser humano muito difícil, ele cita o flagelo da barbárie, da fome, pense na Idade Média, das pestes, que eram as doenças, onde não existia essa medicina tão avançada, né? As vacinas não existiam ainda. Então, o flagelo das pestes, o primitivismo, o isolamento, né? Porque não existia meio de comunicação, não existia mídia social. Então, as pessoas se isolavam em determinadas regiões e não havia contato, não tinha essa permuta de informação. A ociosidade, o cativeiro, que a gente pode pensar também na escravidão, a falta de higiene, por falta de esclarecimento, não se sabia da importância da higiene, né, para a saúde, a guerra e a ignorância. Então, são 10 flagelos que, quando a gente faz uma viagem no tempo, a gente vê que muita coisa mudou, né? Hoje nós temos tecnologia, a medicina avançou, tratamento quase indolor para algumas doenças. Nós temos o advento do raio-x que transformou a medicina, o raio-x, né? Que você consegue ver dentro. Nessa época medieval não existia nada disso. A anestesia, a sedação para se fazer procedimentos sem dor não existia também, né? Lá atrás, nos primórdios, não existia nada disso. Então, quando a gente pensa em tudo isso, que os meios de transportes vieram para acabar com o isolamento, que a comunicação acabou com o isolamento, porque hoje uma pessoa que está aqui pode falar com outra que está do outro lado, né? Em outro país, por mais distante que seja. Então, hoje nós temos muitas possibilidades. E hoje, obviamente, não se aceita mais as barbáries, ainda que ainda exista muita violência, né? Ainda exista muita fome. Houve uma diminuição, houve, né? A gente não pode negar que houve uma evolução dos últimos, vamos pensar, dos últimos 1000 anos para cá, dos últimos 500 anos para cá, muita evolução, dos últimos 200 anos para cá, né? Mas o que ele coloca no texto é que toda essa evolução que mudou esses 10 flagelos, que melhorou a qualidade de vida, que oferece mais recursos para as pessoas que estão vivendo nesse planeta, isso é
né, inquestionável, mas que nada disso conseguiu diminuir as dificuldades em se estabelecer a paz entre os seres humanos. Então, é um texto de 1959 e Emmanuel faz essa reflexão, que é indubitável, né? Nós não temos nenhuma dúvida de que houve uma melhora significativa dos últimos 100 anos para cá, dos últimos 200, 300 anos para cá. A medicina avançou, a tecnologia avançou, o transporte melhorou, né? Você consegue pegar um avião, você consegue visitar uma pessoa que está do outro lado, né? Os transportes públicos também, em alguns países mais do que em outros, mas de uma maneira geral, houve uma melhora significativa, a civilização, na forma da comunicação, mas ele coloca nada disso, nenhum avanço conseguiu diminuir o comportamento que algumas pessoas ainda têm. Comportamento de violência, comportamento de dificuldade em sentir compaixão, em sentir altruísmo, em ter uma vida onde é uma vida dedicada ao auto, à autoeducação, né? O trabalho do autoconhecimento, da autoiluminação. E aí, quando eu comecei a ler esse texto, eu pensei muito numa frase que é atribuída a Mahatma Gandhi, dizendo que não há um caminho para a paz, mas a paz é o caminho. E aí tem um livro de Gandhi que fala sobre isso. Mas ele fala de uma coisa que Emmanuel também cita nesse texto, que para a gente fazer parte dessa egrégora que está trabalhando pela paz, é preciso que a gente invista na nossa educação espiritual, na nossa psicoeducação, né? Para que a gente encontre formas de questionar alguns comportamentos que ainda são recorrentes na sociedade moderna e recorrentes às vezes em nós ou em pessoas muito próximas. Nós somos espíritos em processo evolutivo e nós temos ainda muitas dificuldades. Alguns mais na educação, outros mais no entendimento de uma partilha de uma vida na sociedade, outros educação espiritual, outros educação nas questões éticas e morais. Somos espíritos que estamos desbravando nossa própria floresta, essa floresta densa, que às vezes assusta. Imagine a gente adentrando numa floresta onde não conhecemos na mata daquele lugar, onde não sabemos os animais que habitam ali. É desafiador. E nós somos espíritos que, apesar de estarmos numa roda de renascimentos, apesar de termos, dentro da visão do espiritismo e também do hinduísmo, de termos vidas pregressas, experiências pregressas, nós, obviamente, quando estamos aqui de novo encarnados, nós enfrentamos de novo desafios que às vezes já nos são conhecidos, mas estamos no esquecimento, que são nossas tendências em repetir hábitos, vícios, inquietações. E a gente vem, encarnação após encarnação, munidos de experiências, para que a gente vá tendo um treino de habilidade em tornar aquela dificuldade em habilidade, né? Basicamente isso. O que era uma dificuldade, a gente vai treinando e vai se tornando, criando, desenvolvendo habilidades. Bem, quando a gente pensa no caminho da paz, a gente precisa entender que
Esse processo em que nós estamos ávidos de ver, em que nós repetimos muitas vezes, mas será possível? Não tem paz? É um processo que é oriundo do esforço de cada um, em se corrigir, em se perceber, em perceber quais são os eventos que mobilizam nosso sistema e que faz com que nos sintamos muitas vezes irados, enraivados, decepcionados, frustrados, que a gente precisa compreender os nossos protocolos individuais. E eu falo, a gente sempre está falando muito aqui, a gente conversa, sempre falando sobre a necessidade de olhar para dentro. O que me causa dor, o que me causa sofrimento, o que me causa prazer, o que me causa alegria. A gente deseja ter um planeta mais pacífico, mas o planeta é resultado da conjuntura, da união, né? Dessa grande egrégora formada por cada indivíduo. Então é preciso que haja uma educação espiritual, que nós estejamos rendidos a uma necessidade de buscar a nossa fé. E eu não estou falando de religião, eu estou falando de espiritualidade. Eu estou falando de tornar mais apurada a nossa sede, a nossa fome de Deus, a nossa vontade de nos tornarmos pessoas melhores, pessoas com maiores habilidades psíquicas e espirituais. E para isso é um treino. É um treino. E a grande dificuldade é treinar isso estando encarnados, movidos por ego, movidos por sensações, movidos por sentidos, olfato, paladar, audição. Esses sentidos nos conectam diretamente ao mundo material, ao mundo fenomênico, das coisas que estão aí fora e que se tornam apelos profundos para a nossa alma, para a nossa psique, para o nosso corpo. Então, assim, eu vejo, eu desejo o que eu quero sentir no paladar, eu quero beber, eu quero comer, eu quero ter alegrias, eu quero ter prazeres, porque faz parte da nossa vida, estando encarnado, fazer contato com, com essas coisas. Mas quando a gente pensa em ter paz, um caminho de paz, o caminho da paz, em sermos espíritos pacíficos, esse estado de ser pacífico passa pelo autoconhecimento. É um treino de habilidade em se perceber. Em perceber o que eu preciso fazer para estar mais conectado comigo, com as minhas necessidades, e mais conectado com o próximo, e mais conectado com Deus, mais conectada com Deus. Então, passa por um treino mesmo. Quando a gente começa a praticar yoga, é muito interessante que alguns alunos eles se surpreendem quando eu começo a falar sobre a filosofia do yoga, porque para muitos yoga é postura física. Postura física é só um passo do yoga. Quando a gente começa a estudar a filosofia do yoga, é um treino de habilidades éticas e morais. É um treino de habilidades, onde eu vou entender sobre veracidade, o que é verdadeiro em mim e o que eu falo, se eu estou falando a verdade, e não é uma verdade para agradar o outro, mas é algo em que eu faço contato diretamente com o meu íntimo. Se eu estou sendo violenta, e não é só violenta comigo, mas também com o próximo, de todas as formas, se a minha palavra é violenta, se a minha ação é violenta, se o meu sentimento é violento, se a minha reação é violenta, se o meu pensamento é violento, se meu sentimento está violento, se tem expressão de violência, se eu estou subtraindo algo do outro, olha só, isso tudo é yoga. Isso é um treino de habilidade de todas as maneiras. Se eu estou subtraindo, se eu estou desejando algo que não é meu e eu estou querendo subtrair do outro,
o direito do outro ser feliz, o direito do outro ser do jeito que ele é. Se eu estou praticando a pureza de coração, se eu estou praticando austeridade no sentido de ter disciplina, se eu estou trabalhando pratyahara é o meu treino de me tornar hábil em escolher o que eu quero para mim, o que eu vou dizer, o que eu vou pensar, o que eu vou sentir. Porque tudo isso, quando não está no treino de habilidade, quando a gente deixa à mercê, a gente vai ser reativo, instintivo, o tempo todo regido pelos instintos. E ser regido por instinto é ser reativo o tempo todo. O instinto é de reagir, não é de agir. Quando eu estou plena de consciência, eu estou agindo. Quando eu estou desconectada de mim mesma, quando eu estou desconectada do meu propósito espiritual, do meu treino de habilidade nessas competências emocionais, eu vou reagir. Quando eu reajo, eu não penso. Quando eu estou agindo, é porque eu não estou no instinto, eu estou na consciência. Essa é a diferença. Isso o yoga treina. Mas você não precisa necessariamente fazer yoga para treinar isso. Você encontra um caminho de instrução na espiritualidade, nas leituras espirituais e filosóficas. E é um caminho que vai instruir a gente em como fazer contato com algo que às vezes é primitivo em nós, de respostas sem pensar. Mas a gente precisa criar o hábito da reflexão, da curiosidade, e eu bato isso aqui sempre, porque eu preciso querer me conhecer. Eu não posso esperar que o planeta seja um planeta pacífico, porque o outro vai estar fazendo o trabalho de casa e eu não. O dever de casa eu não estou fazendo. O meu dever de casa é me tornar uma pessoa pacífica com a minha relação comigo mesmo. E depois com o próximo mais próximo, que são as pessoas que dividem o cotidiano comigo. Quer seja dentro das nossas casas, quer seja no nosso trabalho, quer seja nas ruas, na comunidade. Então, o caminho da paz é um caminho de rendição a um propósito de nos tornarmos pessoas melhores. Se eu não tenho esse desejo, se eu não tenho essa vontade de me tornar uma pessoa melhor, eu vou esperar que alguém faça esse trabalho por mim. Ah, sei lá quem. Meu marido, minha esposa, meus filhos, meu vizinho, quem sabe meu chefe vai se tornar melhor para tornar minha vida mais fácil. Seria ótimo que também fizéssemos esse movimento e que o próximo fizesse. É isso o que o cosmos espera de todos nós. Que haja uma intenção que parta do individual em direção ao coletivo, para que a vida se torne sustentada pela paz, sustentada por uma consciência que, estando presente, faz com que possamos escolher nossas atitudes, nossas ações, nossos pensamentos, nossos sentimentos. E com isso, haja mais consciência, haja mais amor, haja mais respeito a nós, por nós e ao próximo, pelo próximo, e haja mais conectividade entre os seres sencientes. Então, não é uma fórmula assim, matemática. Não é um milagre que vai acontecer. Não é algo de geração espontânea. É algo que brota do esforço de cada um. E quando a gente, mesmo que esteja numa comunidade, numa sociedade, num bairro, numa família, em que a grande maioria ainda não sente esse desejo expressivo, genuíno, potente, de dedicar o esforço para a autocorreção, ainda assim, quando uma pessoa começa a sentir o desejo genuíno de mudar para
Primeiro, sanar a própria dor. Quando a gente começa a trazer o autoconhecimento para as nossas vidas, a gente acende uma luzinha, e quando a gente acende essa luz, as trevas, elas vão se iluminando. O que é que eu quero dizer? Quando a gente acende a luz do autoconhecimento, as trevas da ignorância vão se dissipando. Isso significa que a gente começa a sofrer menos, porque a gente vai entender o que é o nosso, o que é nosso, o que é realmente, o que me diz respeito, é sobre mim, e o que não é nosso, e o que é do outro. E não é que porque é do outro eu não estou nem aí, por mim não é problema meu. Não. Mas eu vou ter um olhar mais compassivo. E eu vou poder, através dessa medida do que é meu, é sobre mim ou não, é sobre o outro, eu vou poder estar com energia suficiente disponível para compreender o processo. E compreendendo o processo, a minha atitude é uma atitude mais firme no amor, firme na educação psíquica, emocional, espiritual. É uma atitude mais eficiente. É uma atitude que tem clareza. Eu preciso saber sobre mim. Então, o processo da paz parte do autoconhecimento. O autoconhecimento é um esforço do dia a dia. É um exercício que a gente faz. E é um exercício que aí sim, o grande milagre que provém desse exercício é a cessação do sofrimento espontâneo, voluntário, né? Daquelas picuinhas do dia a dia, daquelas bobagens que geram ondulações terríveis na nossa vida. E que essas ondulações vão fazendo com que a gente não tenha uma vida equânime, não tenha um comportamento equânime. Equânime é com menos ondulações de cristas e depressões. Ou eu estou feliz porque eu consegui o que eu queria, ou eu deprimo porque não foi exatamente como eu planejei. Então, não há nenhuma possibilidade de buscar um caminho da paz se não estivermos convencidos de que parte de cada um. De uma prática contínua, consistente, diária de autocorreção, de autoentendimento, de autoiluminação, de redenção, de rendição, de redenção e de rendição. A nossa fé, né? A crença de que existe um poder maravilhoso, onisciente, onipresente, que organiza e administra todo esse cosmos e que tem um fluxo aí contínuo, que quanto mais eu estiver conectada à alegria de viver, a esse trabalho de autoconhecimento, a esse esforço no meu cotidiano para me tornar uma pessoa melhor, a entender, quanto mais eu estiver convencida que eu preciso entender os meus processos, que eu preciso reconhecer quais são minhas vulnerabilidades, porque todos nós temos. E tudo bem reconhecer. Se tem uma chance, gente, isso é muito importante. Se tem uma chance de eu mudar alguma coisa em mim para melhor, realmente, se tem alguma chance de eu mudar alguma coisa em mim para melhor, eu preciso primeiro fazer contato com isso e reconhecer que é uma vulnerabilidade, que ali mora um desejo de mudar, que não dá para ficar mais como eu estou. Então, no yoga, a gente aprende a falar a verdade. Não adianta a gente estar negando coisas, não adianta a gente estar dissociando da realidade. A gente precisa dizer, tudo bem, está difícil para mim. Isso é uma dificuldade que eu tenho. Isso é uma real dificuldade que eu tenho. E tudo bem, todos têm dificuldade, mas eu não quero voltar de novo para a pátria espiritual com essa mesma dificuldade. Então, eu vou colocar mais atenção nisso, eu vou colocar mais energia
para que eu me corrija. Eu vou me corrigir. Toda vez que eu estiver repetindo esse padrão, toda vez que eu estiver repetindo esse padrão, eu vou me corrigir. Eu já sei que isso não faz bem para mim e não faz bem para o outro. Que isso gera uma corrente de desassossego e de tristeza e de problemas, porque eu vou problematizar a minha existência. Então, eu vou colocar atenção nisso. Eu vou me propor todos os dias que eu for repetir essa atitude impensada, condicionada e que me traz resultados negativos, eu vou me corrigir. Aos poucos, eu vou colocar a minha atenção aí. Quando a gente faz isso, é a chance que a gente tem de mudar o significado do que a gente está experimentando. E a partir daí, criar um novo padrão de resposta, um novo comportamento em situações parecidas. Mas eu preciso querer. Ah, não fui eu não. Ou, eu vou fazer diferente. Ninguém percebeu. Não é se alguém percebeu ou não. É sobre eu não ter conseguido mudar um padrão que, para mim, não tem sido bom. E não tem sido bom para o outro também. Porque, normalmente, quando a gente tem um padrão, uma tendência de um comportamento negativo, isso repercute, isso cria ondulações, e isso repercute nas pessoas que estão próximas a nós. E as pessoas percebem. E as pessoas percebem. E isso causa problema. Então, a paz é oriunda dessa clareza mental. É oriunda dessa vontade de descomplicar a vida. E descomplicar a vida é entender que são as nossas ações equivocadas que complicam. Se a gente for debulhar nossos problemas, vamos fazer esse exercício. Vamos fazer uma planilha dos nossos problemas. Muitos deles, muitas situações difíceis que nós passamos, que estamos passando, ou que já passamos, elas, muitas das vezes, elas são relacionadas aos padrões de comportamento que temos e que estamos repetindo, repetidamente, na forma como a gente lida com questões básicas da vida. Família, nossos sentimentos, nossas relações, dinheiro, trabalho, desejos, as coisas que eu desejo. E as coisas que vêm de eventos de fora, por exemplo, você vai dizer, Rosana, mas isso que eu estou passando agora não tem nada a ver comigo. Ok, são coisas que estão no fluxo da vida, mas como a gente lida com elas, de novo, tem a ver com os nossos padrões de resposta. Não é? Não é sobre o evento. Não é sobre o evento. É sobre como a gente lida com ele. A gente aprende isso em trauma, quando a gente começa a estudar trauma. Não é o evento que traumatiza, mas como o sistema nervoso do indivíduo lidou com o evento. E isso serve para todo o resto. Então, nós estamos tendo escolhas diárias de como eu vou administrar a vida e de como eu recepciono determinadas situações que vêm como situações desafiadoras. E o que é que eu vou fazer com isso? Eu vou lidar com essas situações da forma como eu sempre lidei, bradando, chutando, brigando e me chateando e tacando fogo em tudo? Eu posso, é uma escolha minha. Mas eu vou estar amalgamando meu sofrimento. Eu vou estar cristalizando aquelas velhas formas de sofrer que eu já conheço. Mas isso é uma escolha minha. E eu posso escolher fazer diferente o tempo todo.
Então, quando a gente fala no caminho da paz, é a gente pegar a nossa enxada na mão, metaforicamente falando, e arar o nosso terreno, tirar as ervas daninhas que crescem no nosso terreno e que vão matando a fertilidade do solo, que vão sequestrando os nutrientes do solo, que poderiam estar tornando as sementes frutíferas das árvores, das melhores árvores da nossa vida. São as ervas daninhas do nosso pensamento, da nossa preguiça espiritual, da nossa falta de vontade em fazer diferente, da nossa falta de vontade de questionar, de refletir, de se perguntar, de estudar, de se autoestudar. Então, o caminho da paz é um grande caminho de arado. É arar a terra, é oxigenar a terra através da nossa fé, da fé que eu tenho de que eu não estou só nesse caminho. Porque quando eu pego a enxada, determinada a limpar o terreno, determinada a separar o joio do trigo, determinada a tirar as ervas daninhas para que sobre nutrientes no solo, para que as árvores frutíferas cresçam e possam prosperar. Quando eu tomo essa atitude, os meus guias se movem na direção de um grande auxílio, porque é uma festa. Ela acordou, ela acordou. Vamos contribuir. Então, os nossos guias, os nossos anjos da guarda, né, os nossos mentores espirituais, eles se movem na direção de tornar possível o arado, de tornar possível que aquela terra se oxigene, de tornar possível que a semeadura aconteça e a colheita também, de acordo com o que foi semeado. Esse é o propósito. Esse é o propósito. Façamos a paz em nós. Não adianta a gente estar fantasiando uma paz que vai descer, que vai acontecer daqui a não sei quanto tempo. Não vamos fantasiar. A paz ela pode ser real agora. A partir do momento em que a gente assume a responsabilidade de segurar o leme da nossa embarcação e de direcionar onde a gente quer chegar. Nós somos responsáveis pela nossa paz. E quando a gente começa a cultivar esse estado pacífico em nós, a essa reeducação, ou essa educação espiritual, educação sensorial, educação energética, quando a gente começa a fazer esse movimento, é incrível como as pessoas ao nosso entorno também se beneficiam e se sentem curiosas com o que foi que aconteceu e se sentem instigadas, estimuladas a fazer algo parecido. E esse é o resultado que se espera. O individual se mobilizando para que o coletivo todo esteja em egrégora, sentindo, experimentando e vibrando a paz. Que nós possamos sentir essa paz nos nossos corações. Que nós possamos sentir intimamente um desejo genuíno, profundo e instigante de fazer o caminho da paz em nós, de debulhar os nossos grãos, de arar a nossa terra e de plantar a semente da paz em nós, passando a ser, a partir desse propósito, os semeadores da paz e não de discórdia, os semeadores do amor, os semeadores de uma atitude consciente, os semeadores de amor. E vamos trazer as nossas mãos unidas em pranto. Vamos concluir o nosso encontro dessa noite, pedindo pela paz em nós, em cada célula do nosso corpo, em cada átomo, em cada tecido, em cada órgão, que possamos sentir uma vontade, um desejo, um movimento interno que brota do nosso coração e que se expande em direção a toda a extensão do que somos, para que tenhamos um empenho real, firme, na busca pelo nosso autoconhecimento.
E através desse autoconhecimento, dessa educação psíquica, emocional, possamos experimentar o doce, gostoso, o sabor doce da paz, o sabor doce de uma vida com clareza, com discernimento, com alegria, com vitalidade, e que possamos distribuir, espargir em direção a todos ao nosso entorno e ao planeta. Paz, paz, paz. Lembrando de Jesus, lembrando dos grandes mestres, que tenhamos como exemplo o nosso Mestre Jesus, os grandes mestres. Temos muitos exemplos. O próprio Mahatma Gandhi, que conseguiu liberar a Índia do domínio inglês através da paz e da verdade. Verdade e paz. Satyagraha. Verdade e empenho no caminho, em busca do nosso aprimoramento espiritual. Um Shanti. Muita paz. Muita paz. Muita paz. Eu agradeço imensamente a presença de todos e até o nosso próximo encontro.